que minha câmera está com defeito. Tá certo. Olha o seu Esdras aí. Tudo bem, seu Esdras? Bem, e o senhor, pastor? Tudo bem? Graças a Deus. Como é que estão aí, dona Eunice, também? Vamos aqui, uma gripezinha aqui, perturbando, mas está tudo bem, graças a Deus. Quando fala essa palavra gripe hoje em dia, todo mundo abre os olhos desse tamanho, né? Fica todo mundo esperto, não tem jeito. Aqui pegou a família toda. Aqui a Priscila hoje bateu uma moleza aqui, uma dor no corpo, que também está todo mundo de olho. Tá. Aqui também tá assim, dor no corpo, moleza. Mas você sabe, né, que tem aquela história, né? Qual que é o sintoma de Covid, mãe? Ah, é quando você não fica com vontade de fazer nada, dá uma preguiça, uma leseira. Aí o menino fala, então eu acho que eu nasci com esse negócio aí, porque eu tenho isso o tempo todo. Faz parte. Isso aí. Cadê a Michele com o Jonathan para gravar? Já estamos gravando, pastor. Já? Oh, mas você tá. Ah, você tá com a conta da igreja aí, rapaz. Você tá ninja aí, eu não tô te vendo. Então, agora já tá gravando aqui, então tá sim, bom. Sim. Então, beleza. Tá na hora? No meu relógio tá. No meu aqui, 8:02. Então, vamos embora, vamos começar aqui. Dona Alice, a senhora pode orar por nós, por gentileza? Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua palavra, aprendermos do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor mesmo conduza esse estudo, ó Deus, para que nós sejamos edificados. Use, Senhor Deus, o pastor como instrumento, como servo do Senhor, para falar da Tua palavra. E prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos ter ouvidos sensíveis à Tua voz e possamos aprender e colocar em prática nas nossas vidas a Tua santa e boa e perfeita palavra. Fica conosco, ó Deus, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Apresentar agora uma janela. Período interbíblico. Lá vamos nós. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Então tá jóia. Nós falamos que para entender a história da Bíblia como um todo, precisa saber quem é que estava como o império mais importante no mundo ao longo da história da Bíblia. Começa com o Egito, na época de Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia são de uma época em que o faraó estava comandando a nação mais poderosa do mundo. Depois do período dos juízes, onde temos uma trégua, não tem uma nação em destaque, nós vamos ter o povo de Israel em destaque na Bíblia, com Davi e particularmente Salomão, né? E a história está lá narrada nos livros de Samuel e Reis. Depois é o período assírio. Nínive é a capital. E agora os reis assírios vão dominar o mundo. E os profetas Amós, Oséias, Isaías são desse período em que Deus ameaça punir o reino do norte, o reino de Israel, por sua idolatria, usando os assírios. Aí depois vem os babilônicos, que derrotam os assírios. É a época dos profetas Daniel, Jeremias, Ezequiel, Abacuque, Sofonias, né? E eles estão dizendo que Deus agora vai usar a Babilônia para disciplinar o reino do sul, Judá, por causa da sua idolatria. Depois, quem vai vencer os babilônicos são os persas. E essa história vai ser narrada no livro de Esdras, no livro de Neemias. O profeta Daniel ainda está vivo nessa época, né? Ageu, Zacarias, Malaquias são dessa época. E aí, então, nós vamos entrar no fim do período bíblico. E aí, naquele pedaço que está entre Malaquias e Mateus, no chamado período interbíblico, nós vamos ter o Império Grego, onde o grande nome vai ser Alexandre, né? Na época persa, Ciro foi o maior nome, na época grega, Alexandre foi o maior nome, e aí a gente entra no período do Novo Testamento com os romanos no poder, e o imperador César Augusto, muito conhecido de todos nós. Então, nós vimos que
para voltar no período interbíblico, um bom resgate começa na época da Babilônia, quando o reino de Judá cai. Você está vendo nesse mapa que aqui onde está o Mar da Galileia e aqui o Mar Morto aqui embaixo, não dá nem para ver o Estado independente de Judá, porque nessa época o reino judeu não existia, era tudo Babilônia aqui. E os judeus tinham sido levados lá para a terra da Babilônia, nas margens do rio Quebar. Daniel estava no palácio, Ezequiel estava na lavoura. E lá no cativeiro babilônico eles tiveram que aprender a falar a língua aramaica, que parece com o hebraico, tem o mesmo alfabeto, tem algumas palavras em comum, mas é uma língua diferente, como o português é diferente do espanhol. E tem trechos na Bíblia que estão escritos em aramaico, particularmente os decretos do imperador Nabucodonosor. E agora a judeusada fala aramaico. Eles não tinham mais o templo para oferecer sacrifícios e estavam longe de Jerusalém, lá na Babilônia. Então, a religião dos judeus, eles perceberam que tudo aquilo aconteceu a eles porque se afastaram de Deus, a religião mudou muito no cativeiro. Em vez de oferecer sacrifícios no templo, agora eles estudavam a lei. Em vez de dar mais importância aos sacerdotes que oficiavam os sacrifícios, eles começaram a dar muita importância aos escribas que copiavam a lei, aos rabinos que ensinavam a lei, e eles começaram a se reunir em sinagogas. Aqui tem as ruínas de uma sinagoga lá na Palestina, com influências de arquitetura romana, mas dando ideia do quanto foi importante ter sinagogas para estudar a lei, e as sinagogas, inclusive, duraram até o período do Novo Testamento. Enquanto o povo está no cativeiro, eles tratam de estudar muito a lei, porque eles perceberam que foram castigados por Deus e disciplinados por Deus, porque não se dedicaram a obedecer a lei de Deus. E agora, os rabinos são aqueles que vão procurar nas escrituras do Antigo Testamento orientação para todas as áreas da vida, porque todo mundo quer se assegurar de que nunca mais vão apanhar daquele jeito, nunca mais vão sofrer um cativeiro daquele jeito. E aí, então, os rabinos vão até a tradição escrita, que está escrito aqui o written Torah, que é a lei escrita, e comentam a lei escrita, surge o comentário judaico chamado Midrash. Mas eles também acreditavam que existia uma tal de Torá oral, ou seja, coisas que Deus disse, coisas que os anjos revelaram, coisas que o povo de Deus sabia, mas que não tinham sido preservadas de modo escrito. E aí surge a Mishnah, a Gemara e o Talmud englobando os dois. De modo que agora os judeus têm, além da escritura dos profetas, eles têm um monte de tradições que são resultado de uma bem intencionada atitude dos rabinos, mas que muitas vezes caíram em exageros. Para dar um exemplo que eu acho que eu não dei na semana passada, você vai ver que o judeu tinha que ter cuidado e preocupação com o estrangeiro. Se ele tivesse com o carrinho dele lá colhendo as espigas de milho e uma espiga caísse do carrinho, ele tinha que deixar no chão, porque o estrangeiro, a viúva, o órfão, o necessitado, poderiam pegar aquilo para comer. Mas aí vai a Midrash, a Mishnah, a Gemara, o Talmud, e fazem aquela pergunta assim, típica de curioso, né? E se tiver caindo do carrinho, mas eu pegar com a mão antes de cair no chão? Tem que deixar para o pobre ou não tem? Sabe esse tipo de coisa? E aí eles se dedicaram a debater muita coisa, algumas foram úteis, algumas nos dão muitas informações importantes para entender melhor a Bíblia, mas outras são um legalismo danado. E é bom que a gente saiba que existem indícios disso no Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Paulo cita o nome dos magos que fizeram os milagres para Faraó, imitando as duas primeiras pragas, Janes e Jambres. E isso vem dessa tradição, né? E então é uma tradição que é legitimada por Paulo no que se refere a essa informação. Também em Judas nós vimos que o arcanjo Miguel disputou o corpo de Moisés com o diabo. E isso está num livro que não está na Bíblia, chamado Apocalipse de Enoque, que é do período interbíblico. Também está dito em Atos e também na Epístola aos Hebreus que foi um anjo que trouxe, ou anjos que trouxeram as tábuas da lei para entregar na mão de Moisés. E isso não está escrito lá no livro do Êxodo, mas fazia parte da tradição da Torá oral, do Talmud, Midrash, essas coisas assim. Então, você percebe que existe um corpo de informações que deve ser examinado com critério. Às vezes, os apóstolos validaram essas informações, o que significa que não é para jogar tudo fora. Mas tem coisa que, obviamente, Jesus recusou, ele rejeitou. Por exemplo,
Os fariseus iam perguntar para Jesus, por que os teus discípulos comem sem lavar a mão? E isso é tradição dos anciãos. Mas tradição dos anciãos não quer dizer mandamento de Deus. E aí Jesus fala, vocês ficam com essas regrinhas aí, mas transgridem o mandamento de Deus. E ele dá como exemplo a tal da Corbã, que é assim chamada no Evangelho de Marcos, onde alguém podia entregar a sua casa para o tesouro do templo e reservar para si um usufruto vitalício. E depois que a pessoa morresse, então a casa ficava para o tesouro do templo. E muitas pessoas que não queriam ajudar o pai ou a mãe numa enfermidade ou na velhice, doavam a casa para o templo assim, de modo que não precisariam se desfazer do seu imóvel para socorrer o pai e a mãe. E aí Jesus diz, está vendo? Vocês ficam com as leis e as tradições de vocês, descumprindo, na verdade, o mandamento de Deus. Quando Jesus, então, fala, vocês ouviram que foi dito aos antigos, assim, 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 eu, porém, vos digo, Jesus não está e nunca esteve dizendo que a lei de Êxodo, de Levítico, mudou. Não. Ele está dizendo que a interpretação rabínica da lei, formulada no período interbíblico, estava equivocada. Isso é diferente de ver Jesus dizendo que a escritura inspirada do Antigo Testamento havia caducado ou perdido a sua eficácia. Tá certo? Eu estou só passando aqui rapidinho o que foi que aprendemos na semana passada. E o cativeiro foi uma lição muito dura. Eles sofreram bastante lá. E o que é interessante é que eles pararam de adorar outros deuses. Idolatria nunca mais, mas aí que tá, não é tão fácil assim. Porque a idolatria não está fora do ser humano. A idolatria está dentro dele. O problema não é o ídolo, é o idólatra. E aí então a gente vê que eles deixam de adorar a Baal, deixam de adorar a Quemos ou a outros ídolos cananeus, mas começam a adorar o poder e o dinheiro, o sossego, o conforto e outras coisas mais. E isso vai ser um grande problema. Nessa de rejeitar a idolatria de deuses, eles até foram zelosos em, voltando do cativeiro para reconstruir o templo em Jerusalém, recusar a ajuda dos samaritanos, que eram aquele tipo de judeu vira-lata, todo misturado, que tinha sobrado no Reino do Norte, depois que os assírios destruíram o Reino do Norte no ano 722 a.C. Eles, recusando isso, mantiveram a pureza do templo em sua reconstrução. Você não vê falar no Novo Testamento que tem imagem, que tem ídolo, que tem idolatria sendo praticada no templo. Não, o culto do templo é conforme as regras, estritamente falando. Só que os samaritanos que não participaram disso se tornaram inimigos do povo judeu. E essa inimizade, que começa na reconstrução do templo, que se acentua quando Neemias volta 80 anos depois para reconstruir os muros, essa inimizade vai continuar por séculos e ela vai estar a todo vapor nos dias de Jesus. E quando Jesus conta uma parábola do bom samaritano, as duas palavras pareciam não caber na mesma frase na cabeça das pessoas. Como pode ter alguém que ao mesmo tempo é samaritano e é bom? Isso está errado na cabeça de todo mundo, né? Aí, então, a gente entendeu isso e agora a gente volta para entender o que vem para frente. Só que para avançar um pouquinho, a gente volta lá no período de Daniel, que ainda é o período bíblico, e estamos no período dos babilônicos. Quando Daniel sonha lá no capítulo 2, e a gente vê lá em Daniel 2 que esse seu sonho, deixa eu confirmar aqui para te falar, esse sonho de Daniel vem no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Então é 604, 605 a.C. E Daniel vê uma estátua com cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e de barro. E cada uma dessas partes da estátua significa um império que estava para vir. Cabeça de ouro é a Babilônia, o peito de prata é a Pérsia, o ventre e o quadris de bronze é a Grécia e as pernas de ferro é Roma, né? E aí, então, isso dá uma ideia. Daniel não sabia desses nomes, Daniel só mencionou que reinos se sucederiam e a gente que ficou vivo muitos séculos depois é que sabe dizer a que a profecia se referia. Lá no capítulo 7, Daniel tem outra vez um sonho onde ele conta a respeito dos reinos que virão. Só que agora não na forma de uma imagem, e sim na forma de animais fantásticos. Por que fantásticos? Porque leão não tem asa, porque leopardo não tem asa e nem 4 cabeças, e assim vai, né? Mas esse sonho já foi na época do neto de Nabucodonosor.
e ele acontece entre os acontecimentos citados no capítulo 4, que é quando Nabucodonosor fica maluco, né, cresce pelo e vai morar na floresta, e o capítulo 5, que é quando o neto de Nabucodonosor, o Belsazar, vê a escritura escrevendo, né, o dedo escrevendo na parede, que a Pérsia ia derrubar os babilônicos. Então, foi um pouquinho antes do Belsazar cair que ele teve essa visão. O leão era a Babilônia, o urso era o símbolo da Pérsia, o leopardo, um símbolo da Grécia, e esse dragão fantástico aqui, um símbolo de Roma. Daniel prenunciou o que estava para acontecer. E, de fato, tudo aconteceu porque é a palavra infalível de Deus. Os persas tomaram conta dos babilônicos, rapidinho, como Daniel interpretou a escritura na parede, né, lá em Daniel 5. E agora, em Daniel 11, que nós temos uma visão onde Daniel conta o que ele viu no terceiro ano do Ciro, e agora então Daniel já era um ancião, nós já estamos falando agora de 537, 536 a.C., já fazia cerca de 70 anos que o Daniel tinha saído de Jerusalém. Se ele saiu com 14, ele estava com 84, se ele saiu com 17, ele estava com 87 anos de idade. O Daniel era idoso, né? E com essa idade avançada, ele recebe uma revelação aqui, que é contada para ele. Deus diz, eu vou te declarar a verdade. 3 reis vão se levantar ainda na Pérsia. O Ciro já era o que estava mandando, a visão foi no terceiro ano de Ciro. O próximo foi Cambises, depois Pseudo-Esmerdes, depois Dario, e aí o 4º rei, diz o texto de Daniel, seria acumulado de riquezas e que iria tentar lutar contra a Grécia. E a gente sabe que esse rei é o Xerxes, aquele sobre o qual se fez o filme dos 300, que tenta lutar lá contra os espartanos, liderados por Leônidas, no Estreito das Termópilas. E então, esse rei Xerxes é exatamente o rei que casou com a rainha Esther, depois dessa batalha aí, né? Então, essa história do filme dos 300, ela está na Bíblia, ela está mencionada lá na Bíblia, em Daniel, capítulo 11, verso 2, tá? E no livro de Esther também conta um pouco da história do Xerxes, que também se chama Assuero, antes dele ir para a batalha com Leônidas, que é quando a rainha Vasti se recusou a dançar lá para ele e tal, e depois que ele voltou da batalha, que foi quando ele se casou com a rainha Esther. Tá? Depois, vai se levantar um rei poderoso que reinará com grande domínio e vai fazer tudo que lhe aprouver. Estamos falando do rei Alexandre, agora do Império Grego, que vai vencer os persas. Os espartanos não deram conta de derrotar o Xerxes, não era ainda o momento dos gregos, mas depois o Alexandre, o Grande, deu conta de fazer isso. E os gregos tiveram um império ainda maior. Você vê que os assírios eram grandes, os babilônicos nem tanto, os persas muito maiores e os gregos maiores ainda, né? E então os gregos entendiam que era importante realmente levar a cultura grega para todo mundo, o processo que é chamado de helenização. E o mundo agora fala o idioma grego. Lembra, um judeu que morava em Jerusalém na época de Daniel, ele falava hebraico. Aí esse povo muda para a Babilônia, aprende a língua dos babilônicos, dos caldeus, e fala aramaico. De repente, os persas que mandavam no mundo são todos agora, né? Os persas mandam na Babilônia e ainda falam aramaico. Mas depois os gregos mandam na Pérsia e obrigam todo mundo a aprender grego. Já está todo mundo tendo que falar hebraico, grego, aramaico e grego, né? E aí, então, o Império de Alexandre avança muito rapidamente. Ele chega até a Índia, né? E com 32 anos ele falece repentinamente e o seu reino é repartido entre 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os generais que nos importam são o Ptolomeu, que vai dominar sobre o Egito, e o Seleuco, que vai dominar sobre a região da Síria e sobre o restante do Oriente, do território persa, né? E você vai ver o Ptolomeu e o Seleuco disputando o território que fica na fronteira entre eles, que é exatamente o território da Palestina, onde se encontra o povo de Judeu, os povos dos judeus, né? Território da nação de Israel, certo? E aí, está dizendo lá em Daniel, capítulo 11, verso 10, que o Egito e a Síria vão ficar fazendo guerra. O reino do sul, os egípcios, Ptolomeus, vão guerrear contra o reino do norte, os sírios ou Seleucidas.
E aí, então, a gente vai ver que vai importar muito agora, né, a guerra de Egito com Síria, conforme você vê nesse mapa aí, tá? Com a divisão política atual. É nessa época que, enquanto tem os judeus vivendo no reino dos Ptolomeus, lá no Egito, falando em grego, e a ideia de conhecer todas aquilo que existe para ser conhecido no mundo inteiro, é que se promove a tradução das escrituras hebraicas do Antigo Testamento para a língua grega, na cidade de Alexandria, produzindo uma versão bíblica muito famosa, conhecida como Septuaginta, porque, segundo uma lenda de difícil verificação, ela teria sido traduzida por 70 sábios. Tem uma parte da lenda que não faz o menor sentido. 6 dúzias de sábios, dando, portanto, 70... Eu não sei se é 6 dúzias, eu não sei se é isso. Dando 72 pessoas, né, se reuniram para traduzir a Bíblia e cada um se trancou num quarto e quando eles voltaram, todo mundo tinha traduzido com as mesmas palavras. É meio difícil de acreditar nisso. Mas que existe um exército de gente que foi reunido para traduzir, isso é fato, né? E a qualidade da Septuaginta não é uniforme. O Pentateuco é muito bem traduzido. Outros livros da Bíblia não são bem traduzidos. E o livro de Jó, por exemplo, tem uma tradução bem livre, com muitas palavras antigas do hebraico, que são difíceis até hoje de saber o significado, que foram puladas, vários versículos pulados e coisas assim. Então a Septuaginta não é uma versão assim uniforme, mas é um documento importante no resgate da fidelidade do texto bíblico, testemunhando que a gente tem em mãos uma Bíblia muito bem preservada. Bom, e aí, o que acontece nessa época? Nós estamos falando agora aqui já de um tempo posterior a Neemias, mas a história dos samaritanos começou lá atrás com o pessoal do Neemias, né? E agora você tem os samaritanos concorrendo e rivalizando com o pessoal que está em Jerusalém. Eles querem adorar em Jerusalém e o pessoal de Jerusalém não quer que eles apareçam. Então, o que os samaritanos fizeram? Deixa com a gente vai fazer o nosso templo. E aí está a foto das ruínas do templo construído em Samaria, naquela época. Você deve se lembrar que Jesus conheceu uma mulher samaritana, e ele estava nas terras que Jacó tinha dado ao seu pai, perto do poço de Betel e tal. E a mulher falou com Jesus e ficou espantada. Ela fala, como é que você, sendo um judeu, conversa comigo que eu sou samaritana? A mulher estava espantada tanto porque Jesus era um homem falando com uma mulher que ele não conhecia, o que não era comum para os padrões da época, e também porque ele era um judeu falando com um samaritano, o que era certamente incomum. Mas Jesus queria salvar aquela alma, né? Então ele fala com ela. E aí a mulher diz assim, os nossos pais dizem que tem que adorar neste monte. Ela está apontando para o Monte Gerizim. Ela está apontando para essas ruínas, tendo em vista que naquela época o templo samaritano já tinha sido destruído. Daqui a pouco a gente vai ver como é que foi. E vocês estão dizendo que tem que adorar em Jerusalém. Quem que está com a razão? Aí Jesus fala assim, vem a hora, e já chegou, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem problema se você adorar em Goiânia, se você adorar em São José dos Campos, em São Paulo, em Venezuela, qualquer lugar que for, porque o que interessa agora não é o local, mas é você adorar através de Jesus, que é a verdade manifesta, né, e por meio do Espírito Santo. Então essa é a ideia. Bom, e daí? Nós estamos agora com Seleucidas no reino da Síria, ao norte, Ptolomeus no reino do Egito, ao sul, e eles estão brigando. E aí, houve uma época em que a galera do norte levou a melhor. O reino Seleucida levou a melhor. E o rei Seleucida se chamava Antíoco Epifânio IV. E o Antíoco Epifânio começou a dominar, e aí ele resolveu dar uma apavorada lá. Ele falou assim, agora eu quero que todo mundo aqui em Jerusalém seja grego e adore os deuses gregos e adote a língua grega e não tenha nada desse negócio de ser judeu, não. E aí ele proíbe a guarda do sábado, ele manda queimar as cópias da lei, ele proíbe oferecer sacrifícios, ele proíbe a circuncisão, ele oferece uma porca no altar do templo, espalha as fezes e o sangue da porca pelo Santo dos Santos, literalmente ele emporcalha o templo inteirinho, e ele suja, ele contamina o templo. Os Seleucidas, então,
nesse período, nós estamos falando agora de por volta do ano 165 a.C., dominados, né, por Antíoco Epifânio, estão querendo agora acabar com a religião judaica. O que é curioso é que os judeus que não estavam muito preocupados antes com a pureza do seu templo e tudo mais, esses judeus que aprenderam pelo cativeiro que a idolatria não era uma boa ideia, aprenderam pelo cativeiro que a salvação está em servir ao único Deus verdadeiro, eles reagiram. E uma família dos chamados Macabeus, de um homem que era o nome Matatias, e os seus filhos, Judas Macabeus e Simão Macabeu, eles lideraram uma revolta. O Judas Macabeus era um cara da espada, e ele liderou a revolta e expulsou com um exército de judeus os seleucidas dali. E com isso, ele conseguiu purificar o templo de Jerusalém. Depois de 20 anos aproximadamente, o irmão dele, Simão, assumiu o governo e inaugurou aquilo que foi chamado de o período Hasmoneu, que tem a ver com a família do Matatias e do Judas, dos Macabeus, né? E foi um período em que o povo de Israel se tornou uma nação independente, né? O João Hircano, que é o filho do Simão, ele destruiu o templo de Samaria. Esse povo estava falando assim, vamos limpar o templo aqui, porque o Antíoco Epifânio sujou o nosso templo. Limparam. E agora? Agora nós temos lá no Monte Gerizim um templo que rivaliza com o nosso, um pessoal que acha que é judeu, mas que não é. Foram lá e destruíram o templo samaritano. Mais uma razão, então, para você entender a rivalidade entre judeus e samaritanos nesse período. E daí? Daí que essa história está contada para você em dois lugares mais importantes. No livro apócrifo dos Macabeus, que faz parte da Bíblia Católica. Pode ler, pastor? Pode, não é pecado nenhum, não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é ler esse livro como inspirado. E eu te explico por quê. O próprio livro diz que não é inspirado. Lá no final do relato dos Macabeus, o autor diz assim, gente, eu tentei contar a história o melhor que pude. Se ficou bom, legal. Se não ficou, peço desculpas. E assim como é bom você tomar vinho misturado com água e não só água misturada com vinho, é bom você apreciar com moderação aqui o que eu escrevi, porque tem lá as suas falhas. Em outras palavras, é isso aí que está sendo dito lá. Você não vê nenhum livro da Bíblia pedindo desculpa pelo que escreveu, né? Ou foi dito ali. Então, fica bem claro que é um livro humano. Mas é um livro que conta essa história. Você pode ler e tem atos de bravura ali. E é bem interessante isso. Por quê? Porque há relato de milagres ali que eu não questiono. Eu acredito que são verdadeiros. E por que eu acredito que os milagres que são relatados num livro não inspirado são verdadeiros? Porque eu acredito que Deus não fez só os milagres que ele registrou, ele fez muitos outros milagres que não foram registrados. Além disso, o povo judeu não seguia só as festas do livro de Levítico. Você sabe que, você estudou Levítico na igreja, você sabe que tinha a festa da Páscoa, depois a festa dos pães asmos, depois a festa das primícias, depois a festa dos Pentecostes, depois o dia das trombetas, depois o dia da expiação e depois a festa dos tabernáculos. A gente estudou cada uma dessas festas. São 7 festas levíticas. Mas você também sabe que na época da Ester, quando o povo de Israel foi liberto da tentativa de extermínio que o Amã tentava fazer contra os judeus, o povo judeu inventou uma festa que não foi Deus que ordenou, mas foi eles que resolveram comemorar, chamada a festa do Purim, para lembrar que o povo judeu se libertou do inimigo. Então, além das 7 festas levíticas, temos a festa de Purim. E agora, no período macabeu, quando o povo consegue purificar o templo de Jerusalém, eles instituíram uma festa chamada de Festa da Dedicação. Uma festa em que eles limparam o templo do sacrifício que o Antíoco Epifânio tinha feito e purificaram tudo e ofereceram sacrifícios a Deus. Por que eu acredito que aconteceu inclusive um milagre que é narrado no livro dos Macabeus, né? De que eles não tinham o azeite para iluminar o candelabro por tempo suficiente até que fosse produzido novo azeite, porque o templo tinha sido dominado um tempo pelos estrangeiros, né? E aí, então, eles, enquanto produziam um azeite novo, o azeite que deveria durar um dia, durou 9 dias.
E aí, então, eles acreditam que isso foi um milagre e fizeram uma festa chamada de Festa da Dedicação. O curioso é que em João, capítulo 10, no Evangelho de João, você vê que Jesus foi até Jerusalém e era uma época da Festa da Dedicação. E aí eu te pergunto, o mesmo Jesus que chutou o balde por ocasião da tradição mal feita, né, dos rabinos, ele vai até Jerusalém na festa da dedicação e não fala nada? Eu acredito que era uma festa que Jesus celebrava com tranquilidade. João capítulo 10, verso 22 diz assim, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno e Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Olha só, se Jesus tivesse alguma coisa para dizer contra isso, ele ia protestar, mas ele não protestou. Então eu acredito que esse milagre da purificação do templo, do Hanukkah, né, que é a festa judaica, aconteceu. E aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ó. O candelabro que usava dentro do tabernáculo, ele tinha 7 lâmpadas, né, como você está vendo aqui. Por que eu acho que ele era parecido com essa figura grandona? Porque lá em Roma, na Itália, ainda hoje, tem um arco chamado Arco de Tito. Tito foi o general romano que invadiu Jerusalém no ano 70 e destruiu o templo completamente numa guerra contra os judeus. E o Tito fez esse arco em Jerusalém, em Roma, para comemorar a destruição do templo de Jerusalém. E olha como aqui do lado direito, aqui embaixo, foi desenhado o candelabro que eles tiraram do templo no ano 70. Foi desenhado assim. Tá vendo? Então, é bem provável que o candelabro tivesse essa aparência. Só que como você conta aqui, ó, ele tem 7 lâmpadas, do jeito que Moisés mandou construir. Só que o candelabro judaico, que tem uma estrelinha de Davi aqui, ó, que é o candelabro do Hanukkah, ou da festa da dedicação, ele tem 9 lâmpadas. E por que 9 lâmpadas? Porque demorou 9 dias, né? Mais 8 dias, além do dia normal, para o azeite ser produzido para iluminar o interior do templo na revolta na purificação do templo conseguida através da revolta dos Macabeus. Certo? Então, essa é a história básica do período dos Macabeus. O que aconteceu? Agora, quem liderou a revolta assumiu o poder. Então, como foi a família dos Macabeus que assumiu a liderança da revolta, eles é que estavam mandando. O problema é que eles eram de uma classe sacerdotal, mas não a classe sacerdotal predominante, que eles não tinham a herança da família de Davi, e você sabe que isso é bem problemático, porque para ser rei tem que ser da família de Davi, e para ser sacerdote tem que ser da descendência de Levi. Davi é da tribo de Judá, e o sacerdote descende da tribo de Levi, não dá para ser de 2 tribos ao mesmo tempo. E agora você tem no período Macabeu uma galera que está mandando e que não é legítima, né, do ponto de vista de lastro bíblico para estar nessa posição, tá certo? Mas o que está acontecendo, que está em destaque aqui no slide? Governo dos sacerdotes. É um período em que os judeus estão dispersos pelo mundo, mas que estão ainda lutando pela Palestina. Tem judeu lá em Alexandria, onde a Septuaginta foi feita, tem judeu na Grécia, tem judeu na Pérsia, né? Que era o caso da Esther e de outros que ficaram por lá. Tem judeu por tudo quanto é canto. Pastor? Oi. Eu quero conseguir aprender essa partezinha aí. Os Macabeus, então, eles não eram da descendência de Davi. Não. Né? Isso. E tem a origem desse povo? Como é que é? Eu não sei exatamente de que tribo eles eram. O que eu posso garantir para a senhora é que o grande problema é que eles não eram legítimos. Foi mais ou menos um golpe de Estado, que embora tenha garantido a independência dos judeus, não devolveu o trono a quem de direito, entendeu? Então, tipo assim, eles não tinham legitimidade para assumir aquele posto. Exatamente. Eles podiam participar da guerra, cuidar e tudo, ajudar a trabalhar, mas não assumir o posto. Isso, por quê? Porque rei do povo trono, judeu tem que ser de Davi, certo? Certo. E sacerdote do povo judeu tem que ser da tribo de Levi. Certo, entendeu? Obrigada. Então, parece-me que eles eram da família sacerdotal, porque isso acabou gerando o governo dos sacerdotes, que é o que a gente vai parar daqui a pouquinho nisso lá no Novo Testamento. O que acontece quando Jesus
diz que é rei dos judeus. Olha só que interessante. Jesus foi crucificado e a acusação principal foi que ele falou que era o rei dos judeus, não foi? E quem foi que julgou ele e dizendo que era blasfêmia quando ele falava que era rei? Ele foi julgado pelo sacerdote Anás e o seu sogro Caifás. E havia uma espécie de corregência sacerdotal na época lá, que também já era um rolo. Mas o que estava acontecendo? Desde quando o sumo sacerdote é presidente de tribunal? Quem julgava essas questões era o rei. Mas, na época, quem era o rei dos judeus? Não tinha. Eles tinham o César, que era o imperador romano, que mandava no império todo, mas mandando no povo de Israel, você tinha como autoridade máxima o sumo sacerdote. E aí eu te pergunto, na época de Davi era o sumo sacerdote que mandava? Na época de Salomão era o sumo sacerdote que mandava? Nunca foi. Então, essa mudança de ter o rei como autoridade máxima nos períodos do Antigo Testamento, para ter o sumo sacerdote como autoridade máxima do povo de Israel no período do Novo Testamento, essa mudança acontece aí, na revolta dos Macabeus e durante o período conhecido como Hasmoneu. Eles ficaram cerca de 100 anos como um estado independente, onde se unificava o ofício sacerdotal e o ofício real de uma maneira ilegítima. Ok? Tá ótimo, pastor. Obrigada. Então agora a gente avança aqui. Então, olha só, já estamos acabando aqui, já podemos ir para a prova chamada oral aqui, que a gente vai aplicar daqui a pouquinho. Em 537 a.C., a Babilônia cai. É quando o dedo escreve na parede lá, Mene, Mene, Tekel, Parsim, da Pérsia. Aí a Babilônia, com Ciro e os seus generais, entram na cidade, a Pérsia entra na Babilônia, destrói tudo. Aí o Ciro, crente 6 horas, lembra dessa história? Ele vê que o Belsazar se deu mal porque brincou com os copos do templo e fala, volta todo mundo para Jerusalém, leva esses copos daqui, leva esse ouro daqui e vai lá e ora por mim. Aí vai todo mundo embora. Chega lá, o povo demora, o povo é lerdo. Aí você deve ter aprendido isso com o Fábio, né? Aí o profeta Ageu e o profeta Zacarias falam, ô galera, bora aí, vamos reconstruir o templo aí e tal. E aí, 16 anos depois que eles voltaram, é que eles começaram a construir o templo e levou 4 anos para reconstruir, dando uma ideia de que era um templo mais modesto, já que o templo de Salomão levou muito mais para ficar pronto e tal, mas eles terminaram. Aí o que acontece? Em 478, você tem a história da Ester, mas a Ester está lá na Pérsia. Em 458, o Esdras está vindo para ajudar. Mas olha só, o templo tinha ficado pronto em 516. Portanto, 42 mais 16, 58 anos depois que o templo ficou pronto, é que veio um sacerdote para fazer a religião funcionar, que era o Esdras, né, um escriba. E depois, mais 14 anos até chegar o Neemias para construir o muro. Tá certo? E é mais ou menos nessa época que o Malaquias está profetizando. E aí, então, por aí, a gente termina os livros do Antigo Testamento. Malaquias é o último. E daí? Mais ou menos 110 anos depois, quem está mandando já não são os persas. É o Alexandre o Grande que passa por ali. O Alexandre morre rápido. E aí, em 323, o povo de Israel está dominado pelo pessoal do Egito. Porque lembra que dividiu entre Ptolomeus e Seleucidas, né? Egito e Síria, e agora a Palestina dominada pelo Egito. Mas em 198, dominam os sírios, os Seleucidas. Eu coloquei o acento no lugar errado aqui, é Seleucidas. E depois, no ano 167, o Antíoco Epifânio está lá, né? Faz aquela revolta toda e tal, e o pessoal agora fala, chega, os macabeus se organizam, tiram os Seleucidas do trono, e conquistam um estado independente. E agora, eles têm cerca de 100 anos, né, de 167 a 63, um período independente do Estado de Israel, governados agora pelos macabeus, conhecidos como dinastia dos Hasmoneus, sendo que alguns acham que eles se chamavam de rei, outros que não, mas não se fala muito em reis, era o governo dos macabeus, e o sacerdócio está unificado agora com a autoridade de governo. E então, em curtas informações, o Império Persa, de 430 a 331,
o período grego, 331 a 167, o período macabeu, de 167 a 63, e o período romano, que vai de 63 até, né, vários séculos depois do Novo Testamento ter se acabado. Né? E então, o que vai mudar? Essa tabelinha aqui é a que vai cair na prova, tá, gente? Precisa decorar essa tabelinha aqui. O judeu do Antigo Testamento, ele fala hebraico, porque Deus revelou o Pentateuco para Moisés em hebraico, porque Davi instituiu o reino em Jerusalém em hebraico. Mas e o judeu do Novo Testamento? Alguns sabem até ler as escrituras em hebraico, os escribas, os sacerdotes e tal. Mas o povo fala aramaico, que é a língua que sobrou do período persa, o grego, que é a língua que sobrou do período grego. E ainda entende um pouquinho de latim, porque é a língua oficial do Império Romano, tá certo? Mas eles falam aramaico e grego. Tanto é que Jesus, quando ele está lá na cruz, ele está falando Eli, Eli, lama, sabactani e tal, aramaico, né? E o Novo Testamento está contando isso para nós em grego, né? Muito bem. O judeu do Antigo Testamento era idólatra, cheio de ídolo no templo. Oi. Lá na cruz, na outra aula, parece que o senhor falou que lá na cruz estava escrito em 3 línguas, lá repete para nós, por favor. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, já vou mostrar. Então tá bom, pode seguir. Então, tá? O judeu do Antigo Testamento era idólatra, tinha ídolos no templo. O judeu do Novo Testamento não aceita ídolo de jeito nenhum, ele é monoteísta. O culto do judeu do Antigo Testamento era sincretista. Qualquer um que trazia um Deus novo, ele fala, cai para dentro aí. O culto do judeu do Novo Testamento era muito puro. O judeu do Antigo Testamento não ligava muito para a lei, não. Já o judeu do Novo Testamento é um legalista mesmo, ele quer ir até os mínimos detalhes. O judeu do Antigo Testamento está doido para fazer pacto com outras nações. Queriam fazer acordo com os assírios, com os babilônicos e tal. O judeu do Novo Testamento sabe que a pureza de Israel depende, né, da sua fidelidade a Deus. Isso não se pode negociar por meio de acordos políticos. Mas ele cai até o extremo de ser nacionalista. O judeu do Antigo Testamento é governado por um rei. O judeu do Novo Testamento é governado pelo sumo sacerdote. Tá? E aí aparecem palavras novas aqui, né? No Novo Testamento. A sinagoga é o lugar onde os judeus agora se encontram para estudar a lei, desde a época da Pérsia, ou da Babilônia, né? Do cativeiro babilônico. Os publicanos são o pessoal que cobra imposto público em nome dos romanos dos judeus. Os zelotes são os judeus que meio que puxaram os macabeus e que querem fazer uma revolta armada para tirar os romanos de cena. Mas é mais difícil expulsar romano do que expulsar seleucidas. Os samaritanos são aquela galera que, misturada quando os assírios derrotaram Samaria, capital do Reino do Norte, em 722, não tiveram êxito em participar da reconstrução do templo no retorno do cativeiro, se fizeram inimigos de Esdras e Neemias por volta do ano 400 e pouco, construíram um templo rival nesse meio de caminho, esse templo foi destruído na época dos Macabeus, e aí então eram grandes inimigos do povo de Israel na época de Jesus. Fariseus e saduceus, 2 partidos dentro do povo judeu que surgiram em oposição aos macabeus. Uns mais opostos, outros menos, né? Os fariseus mais opostos aos macabeus, né? Porque reconheciam que o governo deles não era legítimo. Mas tinha hora que eles iam, né, para onde estava ventando a situação. Galileia, o nome de uma província romana para uma região onde está habitando o povo de Israel misturado com os samaritanos. Para você ir para Galileia, onde Jesus teve o seu ministério, lá em Cafarnaum e tal, indo de Jerusalém, Jerusalém está embaixo, Galileia está em cima e no meio está a região de Samaria. Olha a bagunça. Quando alguém saía da Galileia, por exemplo, Jesus, para ir até o templo em Jerusalém, normalmente eles não desciam passando por Samaria. Eles atravessavam para o Jordão do outro lado, faziam caminho pelo lado de fora do rio e depois voltavam. Porque olha a bagunça que era o mundo daquela época do Novo Testamento. Né? E festa da dedicação, a purificação do templo ou Hanukkah. Conceitos novos que aparecem no Novo Testamento. A Septuaginta, a Bíblia traduzida em grego. As províncias romanas, como é o caso da Galileia, né? O governo do sumo sacerdote, que a gente já falou sobre ele, e os essênios, que são uns judeus que falaram assim, ó, gente, desisto, tá tudo podre.
Em Jerusalém está tudo errado. E eles não reconheciam o sacerdócio que estava no poder em Jerusalém, e eles resolveram ficar lá perto do Mar Morto, e fizeram lá as cavernas em Qumran, e resolveram viver isoladamente da podridão religiosa dos fariseus, dos saduceus e do próprio templo lá na cidade de Jerusalém. Tiveram um judaísmo mais puro em alguns sentidos, mas interpretaram as escrituras de maneira muito personalista, achando que quando se falava do povo de Deus era para eles só e para mais ninguém, e se tornaram uma seita então, né? E é importante só conhecer e saber que eles existiam. Esses conceitos todos não vão ser encontrados na Bíblia, mas vão ser encontrados na história. E eles são importantes para a gente interpretar a Bíblia, porque o método histórico-gramatical é o método que a gente usa para interpretar a Bíblia. Algumas expressões, né, elas fazem muito sentido à luz do seu contexto. Eu sigo um camarada no Instagram, que eu achei a página dele muito interessante. Ele fala da origem das coisas, né? E eu vi hoje ele postando como é que surgiu o pão de queijo. E aí, desculpa se eu ofender algum goiano que acha que o pão de queijo surgiu em Goiás e tal. O piqui é de Goiás, ninguém tasca, viu, gente? Não tem essa, não tem para Minas não, de jeito nenhum. Mas segundo ele lá, o pão de queijo surgiu em Ouro Preto, porque muita gente foi por causa da corrida do ouro para Ouro Preto e estava faltando comida para todo mundo, e a farinha branca estava escassa, e aí eles começaram a usar goma de mandioca misturada na farinha, e aí começaram a colocar resto de queijo, pá, surgiu o pão de queijo. Aí você descobre uma história de alguma coisa, aquilo te traz uma nova leitura, um novo significado e tal. Descobri essa semana que o docinho brigadeiro foi inventado por uma mulher na década de 40, uma doceira famosa, que queria fazer campanha para um candidato à presidência da República, o Brigadeiro Eduardo Gomes, patrono da aeronáutica. E aí, então, ela inventou o doce que ficou chamado de brigadeiro. Olha só que coisa. Quando a gente usa essas coisas para interpretar as informações ao nosso redor, elas ganham uma nova luz. E a gente devia usar isso com cuidado, porque a história não é mais importante do que a própria Bíblia interpretando a si mesma, mas a história é muito útil. E nós estamos vendo isso em particular quando a gente estuda, por exemplo, as cartas do Apocalipse. O que é moverei do teu lugar o teu candeeiro? Lembra da ameaça de Jesus à igreja em Éfeso? Candeeiro é esse aqui, ó. É o candelabro que tinha no templo, né? E que foi destruído no ano 70. E Tito levou, e ele inclusive fez um arco para comemorar isso lá em Roma. Provavelmente esse arco já estava até pronto quando João está falando, em nome de Jesus, para a igreja de Éfeso, que o candeeiro ia ser movido de lugar. Mas o candeeiro não era esse, era a igreja, né? E por que o pessoal de Éfeso conhecia bem essa ameaça? Porque Éfeso era um porto fluvial que havia sido assoreado várias vezes por causa do acúmulo de sedimentos trazidos pelo rio Caister. E eles sabiam quanto custava ter que mudar de lugar. Então a ameaça de Jesus fazia sentido para eles. Agora, então, atendendo aí à sugestão da dona Mariana, nós vamos ler a Bíblia e vamos ver algumas coisas do Novo Testamento que só podem ser entendidas a partir de informações do período interbíblico. Sob a cabeça de Jesus na cruz estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Gregas por causa do Alexandre o Grande, por causa da helenização, porque o mundo todo falava grego, era a língua comercial da época e a escritura estava até traduzida em grego na Septuaginta. Romanas, porque Jesus foi crucificado pelos romanos. Embora os sacerdotes tenham condenado Jesus, eles não podiam matar Jesus, eles tinham que consultar os romanos para poder aplicar a pena de morte. Por isso Jesus sofreu uma morte romana, mas ele recebeu um veredito hebraico. O veredito hebraico que ele recebeu para ser condenado à morte foi pelos sacerdotes. E aí então os sacerdotes foram até os romanos para pedir para ele ser crucificado. E agora está escrito em latim em cima da cabeça dele. Esse é o rei dos judeus. Por que os romanos entendem isso? Porque não tem rei nos judeus. Os judeus têm uma autoridade religiosa, eles podem seguir ele e tudo mais e tal, mas quem manda sobre os judeus são os romanos. E as letras hebraicas? Porque é uma execução religiosa. E então precisa ficar claro que Jesus estava blasfemando, então está em 3 letras. Escrito em hebraico, latim e grego. Tá vendo aí? João 19, verso 20. Certo? Mais uma pergunta aqui que você já sabe responder, então. Vamos para a próxima. Olha só. Como é que Judas traiu Jesus?
Chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Deixa eu perguntar para você. Você leu o livro de Levítico inteirinho comigo. Você viu em algum lugar como Deus tinha determinado que seriam armados os guardas que seriam a tropa dos sacerdotes? Tem alguma coisa no livro de Levítico dizendo o sacerdote tem que ter uma tropa armada de espadas e porretes? Não. Então, da onde foi que esse pessoal tirou a ideia de que o sacerdote tinha que ter uma tropa armada com espada e porrete? Resposta: da época dos Macabeus. Da época em que os sacerdotes estavam reinando. Né? E aí então é dito assim, um dos que estavam com Jesus, que foi Pedro, estendendo a mão, sacou a espada e golpeou um camarada chamado Malco, né? E cortou a orelha dele, o servo do sumo sacerdote. Você leu o livro de Levítico inteirinho, estava escrito lá que o sumo sacerdote tem servo? Não tá. Né? Levaram Jesus preso na casa de Caifás, o sumo sacerdote. Ué, por que preso tem que ser levado para a casa do sumo sacerdote? Normalmente preso é levado na presença do rei para ser julgado. Mas por que levaram para a casa de Caifás? Porque o governo de Israel era dado ao sumo sacerdote, desde o período macabeu. Lá na casa do sacerdote, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. Sumo sacerdote condena alguém à morte lá em Levítico? Resposta: não. Mas por que eles estavam condenando aqui? Por causa da acumulação de resíduos aí não bíblicos proveniente do período intertestamentário. Certo? Oi? Quem condenava a morte no período interbíblico, no período do Novo Testamento, era o sacerdote. Só que ele não podia executar a sentença, porque se ele matasse alguém, ele estava matando um servo de Roma. Então, eles condenavam a morte, mas iam perguntar para os romanos, pode matar mesmo? No Antigo Testamento, eram os anciãos do povo, não o sacerdote, que condenava a morte. Certo? É o Davi que está aqui do meu lado, a gente está assistindo também. Bom, e aí? Lucas 4. Jesus foi para Nazaré, onde fora criado, e num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume. Olha lá, Jesus tinha o costume de ir para a sinagoga no sábado. E lhe deram o livro do profeta Isaías. E Jesus leu o livro e devolveu para o assistente. Que lugar é esse sinagoga e por que o livro da lei está lá? Né? Porque desde o cativeiro da Babilônia, o povo começou a dar atenção ao estudo da lei e os livros ficavam guardados, então, onde eram copiados pelos escribas. O território dos escribas é a sinagoga, o território dos sacerdotes é o templo. Né? E lá é que se guardavam os livros. Próxima pergunta. Nossos pais adoravam neste monte. Vocês, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus conversando com a mulher samaritana. Por que os samaritanos adoravam em outro monte? Porque os judeus não deixaram eles participar da reconstrução do templo em Jerusalém e eles fizeram o templo deles no Monte Gerizim. Não que tivesse durado muito, porque os macabeus destruíram pouco tempo depois. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Que festa que era essa? Era a festa do Hanukkah, a da purificação do templo. Por que ela não consta em Levítico 23? Porque Levítico foi na época de Moisés, no ano 1440 a.C. E a festa da dedicação começou na revolta dos Macabeus, em 167 a.C., cerca de 1.300 anos depois do livro de Levítico está escrito. Então é uma festa diferente. Depois, lá em Atos, tem um eunuco etíope que está lendo o profeta Isaías. Aí a pergunta, como é que um etíope que mora na África, sabe-se lá que dialeto esse cara fala, consegue ler o profeta Isaías? E a resposta, ele estava lendo em língua grega. Ele estava lendo uma tradução da Septuaginta, certo? Então, ele não lia o hebraico, ele lia o grego. Depois, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Por que isso é importante? Porque a província da Síria, lá em cima, era onde estava a região da Galileia e onde estava o José e a Maria. E eles agora precisaram descer até a cidade de Belém para se alistar. Então, a província da Síria é importante,
né? E aí, então, a região da Síria é importante e a região de Jerusalém é importante também. Por que que tem Pilatos e tem Herodes no julgamento de Jesus? É porque o Pilatos mandava na Judéia, o Herodes mandava na Galileia. Como Jesus era galileu e o Pilatos não quis mandar matar Jesus, ele falou, não, vou mandar para o Herodes, aproveita que o Herodes está aqui em Jerusalém. Era uma cristocidência isso, né? Era uma coisa prevista por Deus, um exame muito amplo de todo mundo para ninguém achar culpa em Jesus. Primeiro Pilatos, depois Herodes de novo, depois Pilatos outra vez, e ninguém acha culpa em Jesus. Né? Do jeito que não se achava culpa no cordeiro que ia ser morto no sacrifício da Páscoa. Mas Pilatos governava a Judéia. Ele não vê culpa em Jesus. Quando ele descobre que Jesus é galileu, ele fala, manda lá para o Herodes. O Herodes está aqui. Eles levam para o Herodes. O Herodes também não fala nada. Devolve para o Pilatos. E aí, então, a gente vai entendendo as questões das províncias romanas e de como o território era dividido até chegar nessa época. E aí, então, galera, hoje terminou. Faltando 4 minutos para as 9. E aí, então, a gente tem uma base, mais ou menos, tem muito mais coisa aí, mas o que importa para vocês, né, já pisar nas principais pedras aqui e não afundar na hora de ler o Novo Testamento, é esse tipo de conhecimento aqui. Certo aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala. Eu já quero. Pode perguntar. Quando o senhor dá essa aula para a gente, mostrando o decorrer da história, a evolução política, as guerras, os domínios, né? Uhum. Tudo isso nos dá um excelente aprendizado, uma compreensão muito maior. Aí, quando eu observo os meus estudos, especialmente aqui com o Paulo, todos os dias a gente lê na Bíblia, relendo todos os livros do Antigo Testamento e tudo, e a gente tentando, né, sugar o máximo da Bíblia dentro das nossas limitações, mas assim, eu sinto que nós somos prejudicados por estudar a Bíblia nessa sequência. É como se as cartas fossem todas embaralhadas. E aí, a gente lê um livro que está lá uma história de um rei, de repente a gente lê outro capítulo que está mostrando o que já aconteceu no passado. Isso traz muita confusão e dificuldade para a gente compreender. Por que a Bíblia não é estudada em ordem cronológica? É porque vários livros se sobrepõem, né? Por exemplo, o livro dos Salmos, olha só. O primeiro salmo escrito foi escrito por Moisés, no ano 1440 a.C. Salmo 90. Certo? E aí, você tem o último salmo que pode ter sido escrito por Esdras, no ano 440 antes de Cristo, 1000 anos depois. O livro dos Salmos levou 1000 anos para ficar pronto. Aí, você teria que ler alguns salmos, parar, né? Ler Samuel contando a história de Davi, aí estuda os salmos que o Davi escreveu. Aí lê os salmos que o Salomão escreveu. Aí para mais um pouco, lê o salmo dos filhos de Corá. E aí vai indo assim, né? E aí tem os salmos do período da Babilônia, tem os salmos do período do retorno do cativeiro, tem salmo atravessando toda a história. Então não tem jeito, você tem que ir fazendo essa pausa, para aqui, busca lá, volta aqui e vai lendo assim. Mas a boa notícia, minha irmã, é que existem recursos, graças a Deus por eles. E aí eu queria aproveitar e fazer um comentário interessante, né? Tinha um adesivo que foi feito pela Sociedade Bíblica do Brasil, há uns anos atrás, um adesivo bonito mesmo, que as pessoas colavam muito no carro lá em São Paulo. E o adesivo dizia assim, leia a Bíblia, Sociedade Bíblica do Brasil. Gente, por favor, não escandaliza não, mas eu não acho que esse é um adesivo bom, não. Porque a Bíblia não foi feita para ler. A Bíblia foi feita para estudar, até entender. Né? Então, dicionário, por exemplo, você não lê, você consulta, né? E aí você tem que ir até você entender. Infelizmente, nós temos poucos materiais que colocam a coisa tão facinho assim, tão mastigadinho. E eu espero, na bênção de Deus, ainda escrever esse livro, a Bíblia do jeito, a Bíblia por extenso, sabe assim? Alguma coisa assim, né? E contar essa história. Eu preciso só terminar aqui essa minha tese do mestrado e decidir. Eu gostaria mesmo de fazer isso. Quem sabe aí eu vou falando, vou digitando, vou dando os áudios, a senhora digita aí, a gente termina o livro mais rápido.
Aí a senhora aprende e a gente racha os lucros justo, né? Metade para cada um assim, e a gente termina de construir o prédio da... A gente vende uns 10 milhões de cópias, ó, já vai sonhando e já reforma o templo da Igreja do Jardim América. Aí fica tudo bom demais. Mas existem recursos hoje. Primeiro recurso que você precisa ter: Bíblia de Estudo de Genebra, segunda edição. Por quê? Porque tem umas notas de rodapé aqui, ó, que vai te salvar bastante. Segunda coisa que você precisa ter: comentários bíblicos, que são aqueles livros que vão te explicar a Bíblia. Hoje existem excelentes recursos. Não tem um que escreveu a Bíblia toda, mas tem, por exemplo, e eu posso mostrar, quem quiser, pode me perguntar no domingo da igreja, vai lá no meu gabinete, eu mostro com prazer. Introdução aos profetas. Ele vai pegar cada profeta e vai contar por extenso, assim, bem legalzinho, mas em detalhe. Introdução aos livros históricos. E aí você tem muita coisa bacana, e eles vão, inclusive, aplicando as lições que você pode aprender. Só que, se você leria o texto da Bíblia corrido em um ano, lendo 3 capítulos por dia, se for para ler desse jeito, se prepara para ler em 3, 4 ou 5 anos, que vai demorar muito, né? Eu fiz isso, e eu acho que alguns da Igreja do Jardim América já sabem, eu fiz essa explicação numa igreja lá de São Paulo que eu pastoreei. Eu assumi um compromisso de 3 anos com a igreja e eu falei, nós vamos estudar a Bíblia inteira nos próximos 3 anos. Só que eu postava um vídeo no YouTube por dia explicando a Bíblia. Eu gravei 800 e burdoada vídeos, e estão todos na internet. Se você procurar lá, Maratona Bíblica IPCA, Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar, você vai encontrar a Bíblia inteirinha explicada. Naquela época, era a primeira vez que eu estava fazendo, eu comecei pelo Novo Testamento. Hoje eu não faria isso. Na próxima vez que eu for fazer, se Deus me der a graça e a coragem de começar um projeto de 3 anos assim, né, de gravar um vídeo todo dia, eu vou começar mesmo pelo Antigo Testamento. E vou até melhorar algumas coisas. Mas como é que era a leitura? A gente estava lendo o livro de Samuel. Olha, Saul tentou matar Davi, a Mical, esposa dele, fez ele escapar pela janela. Para essa leitura, vai ler o Salmo 52, eu acho que foi dessa hora. Aí depois, né, o Saul tentou encravar uma lança no Davi e ele se desviou. Aí para ali, vai ler o Salmo 56. E aí, quando você... Essa maratona bíblica eu fiz mais ou menos assim. Então, se você seguir a sequência, dá para ir bem. O Novo Testamento eu fiz com a ajuda de outros pastores, mas o Antigo Testamento eu fiz inteiro sozinho. Eu comentei, e aí eu me responsabilizo pelo que está lá. Tem uns 600 vídeos só do Antigo Testamento. Se você quiser pegar por ali e ir lendo e estudando, dá para ler a Bíblia e pegar o comentário por ali. Eu acredito que vai ajudar bem. Tá bom? Dona Alice. Pastor, eu tenho um plano de leitura em ordem cronológica. Eu vou passar para o senhor. Quem quiser, eu já estou na 4ª leitura por ele. Certo. Ajuda muito. Não é bom fazer só por ele, mas pelo menos uma vez é bom. Sim. Tem isso, você lê o texto, vai lá no Salmo, você está lendo o Atos, você vai na carta que foi escrita naquele período. Isso. Eu vou passar, viu? Joia. E também eu acho que eu já mostrei para vocês uma Bíblia chamada Bíblia em ordem cronológica. Né? E é um recurso interessante, mas qual é o problema? Eu mostrei, por exemplo, que a interpretação de Gênesis não era legal na Bíblia em ordem cronológica. Eu mostrei lá na aula da escola dominical, né? Que eles buscavam textos de Isaías, buscavam outros textos lá, e aí entra um pouco de interpretação. Eu acho que o receio ele é bacana, por quê? Porque em alguns momentos a gente tem certeza de que isso aconteceu naquela época. Em outras vezes não, é provável que. Né? Então é bom sempre manter um pouco de abertura na interpretação e em alguns contextos históricos, né? E aí a gente toma um pouco de cuidado de não taxar, ó, primeiro vem esse, depois vem aquele, depois vem aquele. Olha, ele está mais ou menos nessa época, pode vir antes daquele ou tal. Então, mas sabe... Pastor? Deixa eu perguntar aqui. Alguém já tirou diploma de escola dominical? Alguém já formou em escola dominical?
Não, sabe por quê? Porque não tem formatura mesmo, é para passar o resto da vida estudando e não vai estar bom mesmo. Então, não precisa ficar também tão preocupada, dona Mariana, porque essa escola não acaba, entendeu? A senhora não é repetente nem está atrasada na matéria, é assim mesmo. É passar a vida inteira estudando, faz parte. Oi. É só agradecer a presença do nosso querido irmão Irineu, antigo na Igreja Presbiteriana do Jardim América, está presente no estudo. Também o Clayton, o Clayton Trader, né, Clayton? Ele está frequentando a nossa igreja. Quem mais também? A Carol e o Eliomar está aqui. E tem uma outra pessoa que eu não sei quem é, mas é Larissa Gonçalves, aí eu acho que a Michelle sabe quem é, né? Agradecer a presença de todos vocês aí e sejam sempre muito bem-vindos a esse estudo com a gente. Sem dúvida, prazer recebê-los aqui conosco e se a gente puder ser útil de alguma forma para que vocês conheçam mais da Bíblia e aprendam mais, contem conosco, vai ser um grande prazer ajudar. Tá bom? Ok, gente. Boa noite, pessoal. Pastor. Boa noite. Irmãos aí da igreja. O pastor Márcio eu não conheço, é um prazer te conhecer. Prazer, irmão. Os meus irmãos aí, receosos de encontrar vocês. Pois é, estamos aqui. Qualquer hora eu vou fazer uma visita para vocês. É muito bem-vindo aqui, porque peguei a segunda Covid. E estamos aqui todo mundo, como se diz, se tratando. Mas vamos passar dessa. Se Deus quiser. Foi um prazer. Pastor. E obrigado, Márcio, por ter me convidado. Você é sempre bem-vindo, Irineu. Tá? Você sabe disso. Certo, então, pessoal. Pastor. Foi um prazer revê-lo, prazer pastor conhecê-lo. Foi fantástico. Prazer. Eu espero outras oportunidades de participar. É surpreendente a mensagem, o estudo, rever os irmãos. Que Deus abençoe Marlene, Sueli, Alice, Júnior, Márcio. Deus abençoe. Bom demais te ver, Carol. Um abraço, Irineu. Abraço. Abraço, Carol. Dá um abraço ao Leomar. Igualmente, Marlene. É a primeira vez. O João quer falar, Marlene, um abraço aí no Davi. Pode deixar bem apertado. Pessoal, vamos abrir a câmera para tirar a foto? Todo mundo que estiver com câmera fechada, por gentileza, vamos abrir para a gente finalizar. Aí nós vamos tirar. A Michelle vai tirar um print para colocar no grupo da igreja. Apesar de já saiu alguns. Todo mundo abrindo a câmera, por favor. Só um minuto. Parece direito, Davi. Foi. O Paulo quer fazer uma pergunta. Será que dá tempo, pastor? Dá sim. Pastor, alguma coisa relacionada com o estudo, mas também fora um pouquinho, mas quero fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Posso? Pode. No ano 70, o general Tito destrói Jerusalém, né? Sim. Os judeus são expulsos da Palestina, né? Sim. Eles vagam pelo mundo por 1.900 anos, né? Vaga pelo mundo, né? Sofrem tudo. Vem a Segunda Guerra, são mortos no Holocausto. Mas antes já tinha... Alguns judeus tinham voltado para a Palestina, né? A ONU resolve criar o Estado de Israel. Certo. Tem alguma coisa a ver com Ezequiel 36, essa história aí? Seu Paulo, essa pergunta eu preciso de umas 12 horas para responder. Eu preciso de umas 12 horas para responder a sua pergunta. Mas para responder de acordo com o pensamento e a linha de interpretação presbiteriana, a resposta é não. Deixa eu fazer a segunda pergunta. Oi. O Israel de hoje tem alguma coisa a ver com o Israel do Antigo Testamento? Sim, é o mesmo povo. Etnicamente falando, é o mesmo povo. São os descendentes do Reino do Sul, do Reino de Judá, descendentes genealógicos mesmo. E do 36, deixa uma história longa, né? Não, o caso de Ezequiel 36
merece. Eu acho que eu ainda vou fazer, do jeito que eu fiz o estudo de Levítico, vou fazer o estudo de Ezequiel, que vale muito a pena também. Muito bonito. Tá bom? Mas essa pergunta da senhora aí é uma semana para responder. A curto não é. Não. Pastor Márcio, de Sim. preferência na EBD pela manhã, que é para dar bastante gente. Tá certo. Vamos que vamos. Isso aí. Maria Luzia. Oi, dona Maria Luzia, cadê a senhora? Saiu. Saiu. Ela não estava levantando a mão, ela estava saindo. Então tá bom. Certo, então, meu povo. Fiquem com Deus. E até Oi, pastor. Boa tarde de semana. Para todos aí, viu? Valeu, tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.